darmos continuidade aos nossos estudos sobre a nossa doutrina espírita, dentro daquele critério que já especificamos anteriormente, que é levar conhecimento espírita para leigos, pessoas leigas, que nada sabem sobre o espiritismo, mas que têm um certo interesse, principalmente aquelas pessoas espiritualistas, não espiritistas, mas espiritualistas. Hoje, aqui em O Livro dos Espíritos, nós vamos estudar sobre doutrina panteísta, ainda dentro do capítulo que trata do que é Deus. Então, Kardec reservou aqui 3 perguntas, 14, 15 e 16, para tratar sobre panteísmo. E nós vamos estudar sobre isso aqui hoje. Veja bem, na pergunta 14, Kardec disse assim, perguntou dessa forma: Deus é um ser distinto ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? A resposta foi a seguinte: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Ou seja, meus irmãos, o que nós estamos falando na pergunta 1 do Livro dos Espíritos? Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, sendo a causa primária, ele não pode ser a coisa que ele criou. Ele é a causa de todos os efeitos existentes e nada mais do que isso. Lembrem-se, meus irmãos, sempre disso. Tudo depois dele, nada antes dele. Então, Deus é a causa de tudo. Ele não é causa e efeito. E continuando, o Espírito de Verdade fala assim: Deus existe, disso não podeis duvidar, e é o essencial. Crede-me, não vais além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores, antes um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, conseguintemente, de lado todos esses sistemas. Ou seja, meus irmãos, que sistemas são esses que o Espírito está falando aqui? São todos esses sistemas de homens, doutrinas de homens, vãs doutrinas que o Cristo já nos alertou no passado, que hoje se atreve, que tem a pretensão de querer penetrar na natureza íntima de Deus. Isso nem todos os espíritos penetram. É para penetrar nessa natureza íntima de Deus, já tem que estar assim, num patamar de nosso Senhor Jesus Cristo para lá. Perceberam isso? Se a gente não tem condição se a gente nem se entende, nem se compreende plenamente, nem na nossa natureza íntima a gente consegue penetrar, então querer penetrar de Deus é, no mínimo, um absurdo, né? São doutrinas, são filosofias de dominação criadas por homens, que têm como único objetivo dominar e confundir. Jamais libertar, jamais explicar e libertar o homem. Jamais mostrar para o homem a verdade libertadora. Até porque a verdade absoluta está com Deus mesmo. Muito bem, continuando, ele fala assim: deixai conseguintemente, já falou. Tendes bastantes coisas para que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Ou seja, a natureza íntima do nosso Pai, do Criador, é impenetrável. Então, por que nós temos que perder nosso tempo em penetrar nisso aí? Não dá. Vamos ficar nisto aí que a doutrina nos explica. Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Isso aí já é suficiente para nós. Não temos que ir além. Se nem a nós mesmos nós compreendemos, se não nos respeitamos como irmãos, qual é a vantagem de querer entender a doutrina íntima de Deus, se nem respeitar o meu irmão, eu respeito como irmão, como filho de Deus igual a mim? Perceberam isso? A importância disso? E na pergunta 15, Kardec fala assim: que se deve pensar da opinião segundo a qual todos os corpos da natureza, todos os seres, todos os globos do universo seriam partes da divindade e constituiriam em conjunto a própria divindade? Ou por outra, que se deve pensar da doutrina panteísta? A doutrina panteísta é isso aqui, na qual tudo que existe é Deus, todos os glóbulos do universo, talvez todos os sóis, todas as estrelas,
toda forma de vida que tem aqui na Terra, a minha, a sua, as árvores, né? A vida das árvores, dos animais da criação, tudo isso é Deus, porque Deus está em tudo. Então tudo isso é Deus também. Assim diz os panteístas, a doutrina panteísta. Mas o Espírito de Verdade só falou assim, ó: não podendo fazer-se Deus, o homem quer ao menos ser uma parte de Deus. Isso nos remonta à necessidade da gente auscultar os nossos defeitos, as imperfeições, e vamos encontrar lá dentro de nós algo chamado vaidade, orgulho, egoísmo, supremacia racial e tanta coisa ruim que tem, que ainda faz parte da natureza humana hoje, né? Na pergunta 16, Kardec falou assim: pretendem os que professam essa doutrina, ou seja, essa doutrina panteísta, achar nela demonstração de alguns dos atributos de Deus. 2 pontos. Sendo infinitos os mundos, Deus é por isso mesmo infinito. Então Deus é infinito porque os mundos são infinitos. Ele é infinito porque os mundos que ele criou são infinitos. Interessante, né? Não havendo vazio ou nada em parte alguma, Deus está em toda parte. Então Deus está em toda parte porque o nada não existe. Ele criou tudo. Então quando ele criou tudo, o nada deixou de existir. Então Deus existe por causa disso, porque o nada não existe. Estando Deus em toda parte, pois que tudo é parte integrante de Deus, ele dá a todos os fenômenos da natureza uma razão de ser inteligente. Que se pode opor a esse raciocínio? A razão, foi a resposta do Espírito. Refletir maduramente, e não vos será difícil reconhecer o absurdo. Isso é repetido, meus irmãos, mesmo correndo o risco de ser prolixo, nem tem como fugir. Acreditar nessa doutrina é dizer que tudo que é vivo aqui na Terra é Deus. Dos animais até eu mesmo, até nós mesmos. Porque Deus está em tudo, então nós também somos Deus. Assim que nós morrermos, nós voltamos e nos integramos no Deus. Desaparece toda a nossa personalidade e nós voltamos a ser Deus. Isto é o maior dos absurdos. E Kardec, essas 3 perguntas aqui, ou melhor, o Espírito de Verdade, respondendo a Kardec, esclareceu isso para a gente. E Kardec, refletindo maduramente, ele fez esse comentário aqui. Vejam bem. Essa doutrina faz de Deus um ser material que, embora dotado de suprema inteligência, seria em ponto grande o que somos em ponto pequeno. Ora, transformando-se a matéria incessantemente, Deus, se fosse assim, nenhuma estabilidade teria. Achar-se-ia sujeito a todas as vicissitudes, mesmo a todas as necessidades da humanidade. Faltar-lhe-ia um dos atributos essenciais da divindade, a imutabilidade. Não se podem aliar as propriedades da matéria à ideia de Deus, sem que ele fique rebaixado ante a nossa compreensão. E não haverá sutilezas de sofismas que cheguem a resolver o problema da sua natureza íntima. Não sabemos tudo que Deus é, mas sabemos o que ele não pode deixar de ser. E o sistema de que tratamos, ou seja, dessa doutrina panteísta, está em contradição com as mais essenciais propriedades. Ou seja, uma delas, a imutabilidade. Imagine você, se Deus estivesse hoje se transformando tal qual a matéria, já que eles dizem que Deus é a matéria, que a matéria é Deus. Imagine você, se a cada transformação dessa matéria, Deus também se transformasse. Que estabilidade teria o universo? Nenhuma. Concordam, meus irmãos? Ele confunde essa doutrina, esse sistema doutrinário aí, confunde o Criador com a criatura, exatamente como faria quem pretendesse que engenhosa máquina fosse parte integrante do mecânico que a imaginou. Então a pessoa que criou assim uma locomotiva, então aquela locomotiva é parte integrante dele. Ele é a locomotiva é ele. Perceberam isso? Ou então quem criou um relógio engenhoso, um Rolex. O cara que criou aquilo, que inventou aquilo, quem fabrica aquilo, seria o Rolex também. Ou seja, aquele Rolex seria em ponto pequeno, aquele que o fabricou, que o criou, que o inventou, seria em ponto grande. É ou não é um absurdo? A inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor em seu quadro. Mas as obras de Deus
não são o próprio Deus. Como o quadro, aquela pintura bonita, não é o pintor que o concebeu e executou. Então, meus irmãos, isso aqui encerra o capítulo 1 de O Livro dos Espíritos, que trata que é Deus. Kardec escolheu falar só sobre panteísmo, porque certamente isso era o que estava em voga na época, 1857. Certamente as academias de ciência do mundo, os homens de ciência, de inteligência, cada qual tinha seu próprio sistema. E ele foi escolher esse e falou sobre esse aí, que para nós é o mais absurdo e a razão, nossa razão nos diz que é verdadeiramente. Dizer que Deus, o todo é Deus, Deus é o todo, é dizer que Deus é ao mesmo tempo causa e efeito. Mas na realidade Deus não é causa e efeito, Ele é só causa. Tudo Ele criou, tudo depois dele. É o que nós tínhamos para encerrar esse capítulo. Nós agradecemos a Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que veio para a Terra nos trazer a vontade de Deus, avançando no conhecimento que Deus vai liberando para nós de forma homeopática, porque não temos ainda condição de entender tudo. A verdade libertadora que Cristo nos exortou a procurar é muito mais além do que tudo isso aí. E essa verdade libertadora plena, ela está com o Pai. Só Ele a tem. Então não tenhamos a pretensão de, por estar na religião A, B, C ou D, eu já detenho toda a verdade. Eu agradeço a todos vocês, peço a Deus, rogo a Deus Todo-Poderoso, que Ele nos abençoe a todos nós e nos dê força para continuarmos a aprender e evoluir. Deus seja louvado, fiquem todos com Deus. Muito obrigado.